Olá pessoal, tudo bem? Vamos ver então mates em 1 de partidas do Alekhine de brancas. Primeira posição é essa aqui contra o Grigoriev, jogado em 1919. Brancas jogam em mate em 1. Olha aí pessoal, não é tomar o cavalo, viu? Torre E4, checkmate, reis em oposição. Torre centralizada, vejam o raio de ação dela, realmente muito bom. Brancas jogam em mate em 1, foi a Alekhine versus André Muffin em 1923. Antes ainda dele ser campeão mundial. O lance aqui, pessoal, observem que a torre está desprotegida e ela vem para F7 com o lance decisivo. Essa aqui é uma partida contra o ilustre desconhecido, nós não temos o nome do adversário do Alekhine, foi numa simultânea na Espanha, em 1922. Brancas jogam mate em 1. Olha aí pessoal, dama F5. Vejam que a dama realmente, apoiada pela torre, ela tira todas as retas e diagonais do rei. E o resto são as próprias peças obstruindo a saída. Outra partida de simultânea em Paris, 1925, e nós não temos o nome do adversário. Brancas jogam mate em 1. Torre H7, pessoal. Observem que essa é a única casa para a torre dar o checkmate, porque ela tem que continuar atacando o ponto G7. Né? Então, para outras casas, ela não atacaria a casa G7, para onde o rei poderia escapar. A única casa é H7. Brancas jogam mate em 1, outra da mesma simultânea, em Paris, 1925. Não é difícil. Dama H6, checkmate. Olha aí que beleza. Alekhine versus Carlos Portela. Uma partida de exibição. Aí acredito que Carlos Portela tenha sido um convidado. Jogado em Buenos Aires, 1926. Brancas jogam mate em 1. Torre A8, olha aí pessoal, um tipo de gavetão, né? Porque o cavalo e a torre dele mesmo, né? Acabam tirando as casas de fuga do rei. Essa torre aqui poderia até não estar aqui, porque a torre branca ataca toda a linha, né? Alekhine versus Abram Rabinovich. Moscou, 1918. Brancas jogam mate em 1. Olha aí, pessoal. Chega a ser artístico esse. C5, checkmate. E 3 peças pretas impedindo a saída do rei, né? Brancas jogam mate em 1. Foi uma simultânea na França, em 1923. Alekhine versus Schwartz. Torre G6, checkmate, e torre apoiada pelo peão. E vejam que as negras também estão com ameaça de mate em 1 aqui, hein? Olha só, é esse lance aqui. Daria mate em 1, não tivesse o Alekhine chegado antes. Alekhine versus Stefan, uma simultânea na Tchecoslováquia, 1925. Brancas jogam mate em 1. Esse é particularmente interessante, porque é um padrão que acontece em muitos problemas de tática que a gente resolve por aí nos servidores, né? Qual é o lance, pessoal? Torre H3, checkmate. Então observem que é um padrão previsível, né? Porque o bispo em C4 atacando pela diagonal A2, G8, e a torre na coluna H aberta. E quando a gente vê, então assim, ó, esse bispo aqui, ele é tema na Rui Lopes, na Italiana, na abertura do bispo, no Gambito Evans, enfim. Mas isso aqui foi um gambito da dama, né? Não foi. Vejam que então o bispo nessa diagonal e a torre na coluna H. E esse peão em G6 aqui, ele saiu da onde, gente? Quase sempre de um sacrifício de peça para esse peão ter saído de H7 e vindo para cá. Vamos ver se foi assim. Olha aí o lance anterior, né? O Alekhine jogou o cavalo dando cheque
E aí não tem saída, era obrigado a tomar. Então, gente, reconstruindo a posição, a gente chega no lance, no grande erro aqui do jogador das pretas, né? Que essa é a posição, tá? O Alekhine tá com o jogo aberto. Claro que o rei dele está um pouquinho mais exposto, mas a atividade das peças é muito maior, né? Vejam que tem bispo apontando para o rei adversário, torre mobilizando rapidamente, cavalo centralizado. Aqui o Alekhine jogou dama D2, certo? Um lance aí para provavelmente seguir com torre de A F1 e continuar empreendendo o ataque na ala do rei. E o Stefan agora cometeu um erro decisivo. F5. F5. Vejam só, pessoal, que objetivo essa jogada traz para o jogador das negras. É uma jogada ruim por dois aspectos bem simples. Abre o rei, abre uma diagonal perigosa e fecha o próprio bispo. A troco de quê? Né? A troco de quê? De fazer uma casa para o cavalo, mas o cavalo já poderia ter ido para E4 se era esse o objetivo, né? Porque ele já estava protegido pela dama. Então F5 é um lance realmente terrível, terrível na posição. E agora, francamente, pensando assim, num xadrez mais simples, mais amador, eu acho que cavalo por D3 já está muito bom aqui. Tira uma peça de ataque e vai jogar o final de bispo contra cavalo, tentar trocar as damas e tentar jogar o final. As brancas estão com o peão isolado, depois as negras vão jogar as torres nas colunas centrais. Eu acho que tem jogo, mas o F5 não corresponde a nenhum objetivo que a posição das negras pedia. E vendo esse lance, o Alekhine foi direto no ponto nevrálgico, no ponto que as negras deixaram de defender, que foi F7, com bispo C4. Olha aí, já ocupou a diagonal na cara do rei. Então, sempre pensar o objetivo da jogada. Aí o jogador das negras jogou cavalo E4, tá? Conseguiu o objetivo, mas é aquilo que eu falei, ele podia ter jogado cavalo para E4 sem o peão estar em F5. E agora é que vem a sequência de mate em 3, pessoal. Mate em 3 aqui. Se você for um pouco mais avançado, você pode dar uma pausa e tentar descobrir. D6 abre o fogo do bispo. Rei H8. Cavalo G6 forçando a abertura da coluna H, como a gente tinha falado. E torre H3 chegando na posição do nosso problema. Legal, né, pessoal? Vamos ver a próxima. Alekhine contra Stickgold na Varsóvia, capital da Polônia, em 1928. Brancas jogam mate em 1. Esse chega a ser artístico, hein? Cavalo F5, checkmate. Alekhine versus Tartakover. Tartakover, grande mestre, pessoal. Grande mestre, famoso, autor de vários livros, nome de várias variantes, no Gambito da Dama e tal. Brancas jogam mate em 1. Olha aí, pessoal. Torre B8, gavetão, hein? Olha só. A torre corta a saída do rei e o seu próprio bispo fianquetado impede a saída. Que coisa, hein? E o pior é que não fosse o checkmate, materialmente tá até melhor para as negras, né? Porque bispo e cavalo são melhores que torre sozinha. Alekhine versus Oscar Tenner com N, em Colônia, 1911. Essa partida é muito antiga, gente. Mais de 100 anos. Brancas jogam, mate em 1. Olha aí, pessoal. Torre F5, checkmate. Vejam o poder. Bom, em primeiro lugar, a gente já mostrou outra torre centralizada, o raio de ação, como é forte, né, da torre. As duas diagonais aqui, ó, dos bispos, impedindo qualquer saída do rei. E destaque pro bispo de casa preta, porque ele guarda D4, né? E a cadeia de peões das brancas dando suporte a todo o ataque.
Essa partida, gente, é uma partida de 15 lances que nós vamos dar uma revisada aqui. Então, voltando aqui para posição inicial. Opa, só um pouquinho. Alekhine começou com peão rei. Veio a abertura do bispo. A abertura do bispo é uma abertura muito interessante. E tem um grande mestre brasileiro que gosta muito dessa abertura, que é o Krikor Mkhitaryan. Tem vídeo dele, recomendo, sobre essa abertura. Cavalo F6, D3, o mais simples possível. Defendeu o peão, desenvolveu a peça, tranquilo. Bispo C5, cavalo C3, D6, agora sim, pode ter ameaçado o cavalo G4 para tomar em F2. Vamos ver se esse lance é interessante ou não. O Alekhine podia evitar, né? E certamente muitos de nós amadores jogaria aqui H3 com medo do cavalo G4, né? Mas o Alekhine não. Tocou F4 na posição e as negras responderam com o cavalo C6 e não fizeram o cavalo G4. O que é isso que eu estou falando, pessoal? Isso é um lance fantasma, né? O lance fantasma é aquele lance que é uma ameaça do adversário, como por exemplo o cavalo G4, em que eu perderia um tempo tentando defender, né? Vamos botar aqui, assinalar a casa. E na verdade eu não precisaria defender, porque o lance na verdade não é uma ameaça, e eu estou vendo como ameaça. Então é um lance fantasma. Olha só, gente. F4 jogou o Alekhine. Vamos supor que o Oscar tivesse jogado o cavalo C6. Perdão, ele jogou o cavalo C6, que ele tivesse jogado o cavalo G4 depois do F4. Aqui, o melhor lance é F5. F5 para abrir essa diagonal para o bispo de C1 e deixa as pretas executarem o plano. Olha só, cavalo F2, deu o garfo aqui na dama e na torre. Então a dama segue para as linhas contra o rei. Dama H5, olha só. Está ameaçando um pastorzinho. Certo? Defende o pastor. Dama entra pelas casas escuras. Cavalo ganha a torre. Bispo para G5 atacando a dama. Dama escapa para D7. Vem cavalo D5. E as pretas estão absolutamente perdidas. Não tem como evitar o cheque em cavalo F6 perdendo a dama. E essas casas pretas aqui em volta do rei em frangalhos e o bispo fora da cadeia não volta para defender. Certo? Então quer dizer, o cavalo G4, típico lance fantasma. Vamos ver se havia defesa melhor aqui. Então um lance que me veio à mente aqui foi, ao invés de G6, jogar o roque. Mas aí a sequência é a mesma, as ideias são as mesmas. Só que aqui não dá tempo nem para as negras tomarem a torre. Vem bispo G5 ameaçando a dama. Não pode avançar o peão de F. Dama foge para E8, por exemplo. E vem cavalo D5. Com a mesma ideia. Enfraquecer as casas negras. Como, por exemplo, fazer um lance aleatório aqui. Cavalo C6, ó. Vem cavalo F6. Se foge, leva mate. Então tem que tomar o cavalo. E aí tá feito o estrago nas casas pretas. Olha aí, ó. Com o checkmate para vir em seguida. Por exemplo, lance ruim, tá? Cavalo por A1. Dama G5. Checkmate. Bom, pessoal, mas vamos deixar essa linha ruim. Mas eu acho que ela ilustra bem o conceito do lance fantasma. Porque o cavalo G4... na verdade, praticamente leva a posição das negras a ficar perdida muito rápido. Então, cavalo C6, lance correto. Então, a gente está vendo que o adversário do Alekhine não era tonto, hein? Cavalo F3, bispo G4. Essa é a primeira imprecisão
no jogo do Oscar Tenner, porque aqui, pessoal, precisava jogar A5. Por quê? Porque o A5, além de tentar lutar por espaço na ala da dama, abre uma casa de fuga para o bispo. E esse bispo é muito importante, porque vejam que ele está muito bem posicionado, impedindo o roque das brancas. É claro que o Alekhine tinha noção disso quando jogou F4, mas como o adversário dele não fez esse lance, ele jogou bispo G4 depois do cavalo F3, ó, deu tempo para o Alekhine ganhar esse bispo de casa preta, ó, cavalo A4, E por F4, deixa ali e toma o bispo, toma esse bispo que estava muito bem posicionado. D por C5 e agora bispo por F4, e a posição das brancas vai muito bem, obrigado. Elas têm domínio no centro, par de bispos, vão rocar em seguida, tem coluna F semi-aberta, então tá tudo tranquilo. Cavalo H5, tentando atacar o bispo, vem bispo E3, recua simplesmente. E agora as negras executam um lance muito errado, perdedor, cavalo E5, erro decisivo. E aqui o Alekhine já viu toda a sequência, pessoal, e é muito interessante. Mate em 5, pessoal. Olha, isso aqui é nível super hard, mas ele calculava. Ele calculava e eu diria que ele deve ter visto com alguma rapidez isso aqui. Se você quiser tentar se aventurar, mas é nível hard, muito hard, mas dá para intuir o lance. Pode dar uma pausa. Bom, pessoal, o lance que eu me refiro a intuir, sabendo que é uma partida do Alekhine, pode contar que tem combinação, né? E é um sacrifício de dama. Cavalo por E5, entrega a dama e segue. Só que esse tipo de sequência, pessoal, para jogar você tem que ver até o fim. Bispo por F7, cheque. Rei E7. Bom, se rei F8, bispo C5 e vai vir o tufão para cima desse rei em seguidinha, né? Então, rei E7, bispo por C5, cheque. Observem aí os dois bispos apontados para o flanco rei, como a gente viu já em outras partidas, né? E o cavalo centralizado ali, tirando a casa D7. Rei F6. Agora cheque com roque. É muito elegante esse tipo de lance, eu acho. Vem rei por E5. E aqui nós estamos na posição do nosso problema com torre F5, checkmate. Mas assim, mate em 5 é o que aconteceu na partida, mas poderia ter sido um pouquinho maior se as negras jogassem aqui, tivessem jogado rei para G5. E aí tem muitas possibilidades aqui, muitas delas acabando em checkmate. Vou dar uma de exemplo, uma dentre muitas, certo? Não é a mais forte, mas é a mais fácil para a gente entender. Bispo E3 cheque, sempre trazendo o rei, né? Impedindo as casas de retorno dele. Vem para H4, G3, rei H3, bispo E6, bispo obstrui o cheque e bispo por G4, checkmate apoiado pelo cavalo. Então olha aí, pessoal, vejam que partidinha legal, né? Foi um único erro nessa posição, cavalo E5, e permitiu esse desfecho combinatório sensacional. Então, pessoal, era isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado desses exemplos, que tenha sido instrutivo. Muito obrigado por ouvir e até a próxima.